para o não. As respostas foram ridículas ou incoerentes. Terminamos o jantar com muita pena. Durante a noite as campainhas elétricas retiniram 3 vezes e no dia seguinte, nova reunião de almoço em minha casa. A mesa agitou-se com mais força que na véspera e saltou a ponto de só conjugados podermos retê-la. Na sala de visitas, depois do almoço, um porta-vaso deslocou-se da sua coluna e deu 3 saltos no assoalho, uma cadeira também foi derrubada 3 vezes. Ao se retirarem, os convidados tiveram um grande trabalho para encontrar os chapéus, que tinham sido escondidos debaixo das camas ou atrás dos móveis. Minha prima se foi e a calma logo se restabeleceu. Ao regressar, 1 hora depois, a mesa começou a trepidar, os objetos a caírem. Tudo cessou com o seu afastamento definitivo. A propósito, cabe aqui dizer que meu sobrinho partiu para o fronte, onde foi morto em maio de 1915, e daí por diante não tivemos outro fato desse gênero a registrar. Esse relatório da senhora Bolsoulade demonstra que a ausência do rapaz interrompeu os fenômenos. Entretanto, esses fenômenos só ocorreram quando reunida a família, deixando presumir a necessidade de outras forças, além das do referido rapaz. A narrativa foi totalmente confirmada pelo Sr. Bolsoulade e demais testemunhas. Todos esses feitos materiais parecem-nos incoerentes, baldos de objetivo, mas nem por isso deixam de ser reais e dignos de registro e de estudo. Nessa narrativa, notável por tantos títulos, 2 incidentes sobressaem especialmente: o toque de campainha sem causa apreciável e a queda repetida da mesa por forma tão caprichosa quanto inexplicável. Conheço dezenas de casos semelhantes, de quedas de quadro sem causa conhecida, a coincidirem com falecimentos, e mais de uma centena de toques de campainha igualmente inexplicados, e ainda terei ocasião de voltar ao assunto. Não é raro cair um retrato à hora exata do traspasse do retratado. No tomo Ide a Morte e o seu Mistério, págs 347, 348, encontrará o leitor a narrativa de Alexandre Dumas, a propósito da queda de belo quadro, coincidente com um falecimento, bem como de outro retrato a óleo, em circunstâncias idênticas. Ora, ainda há pouco um fato análogo se verificou próximo de mim. Durante o inverno de 1920-1921, por ocasião de minha estada em Monte Carlo, contaram-me um incidente desse gênero, ocorrido no Bispado de Mônaco. Pude fazer uma sindicância direta em loco e conhecer todos os pormenores, verbalmente contados pelas próprias testemunhas, aliás gentilíssimas em suas comunicações. Vejamos a curiosa história. Monsenhor Beguinot, bispo de Nimes, faleceu no dia 3 de fevereiro de 1921 às 6 da manhã. Íntimo amigo de Monsenhor de Curé, bispo de Mônaco, falecido em 5 de junho de 1915, recebera e guardava, deste, uma fotografia em penhor de carinhosa recordação. Era uma bela gravura finamente moldurada e posta no salão do Palácio Episcopal, em frente do seu próprio retrato. Depois do falecimento de Monsenhor de Curé, o Bispado de Mônaco foi preenchido por Monsenhor Via, 16 de agosto de 1916 a 10 de julho de 1918. A 3 de fevereiro de 1921, o palácio estava deserto e guardado pelo cônego Perruchot, única pessoa que lá se encontrava. E o caso é que, atravessando o salão, na manhã daquele dia, o cônego viu o retrato por terra, o vidro quebrado, e teve logo a ideia de que o acidente inexplicável, não provindo do cordel ou do gancho, poderia significar qualquer mau prenúncio. Nesse mesmo dia, o abade Focart, capelão do hospital, por lá passando, apanhou os destroços do quadro, reconstituiu a tela e o repôs no lugar. O novo bispo de Mônaco dali o retirou mais tarde, substituindo pelo seu. Naquele mesmo dia tiveram a notícia da morte do bispo de Nimes. Monsenhor Beguinot tinha visitado muitas vezes o seu amigo e colega de Curé, e as suas relações eram tão íntimas que o levaram a constituí-lo seu herdeiro universal. Esses fatos me foram informados pessoalmente por Monsenhor Perruchot e pelo abade Focart, aos quais me cumpre agradecer. Esse abade é irmão do sábio viajante naturalista a quem devemos um estudo pitoresco do lago Flammarion, na ilha de Guadalupe. É lícito perguntar como pode a alma, no momento da morte, produzir acidentes físicos que tais.
Seja qual for a explicação, o que verificamos é que havia um nexo de simpatia entre os dois bispos. A distância de Nimes a Mônaco é de 233 quilômetros, mas nós sabemos também que em telepatia não se conta espaço, podendo o espírito do morto estar em Mônaco como em Nimes. Notarei, de passagem, que a minha coletânea de observações documentadas contém várias cartas desse gênero. Esta que se segue, indicando um quadro caído logo após o falecimento, consta da carta que transcrevo textualmente: Merignac, Gironde, 10 de novembro de 1922. Venerando Senhor e Mestre, tomo a liberdade de vos comunicar o seguinte fato, ocorrido inopinadamente em minha casa, no dia 5 de outubro próximo passado. A senhora Lafargue, médium curadora, residente em Bordeaux, na rua de Lescure, faleceu no dia 4 de outubro às 11 da noite. No dia seguinte pela manhã, entre 9 e 10 horas, uma pessoa das suas relações veio prevenir-me do sucedido. Eu estava ausente, porém. Minha mulher recebeu a mensageira e levou-a, por minutos, ao nosso quarto, onde lhe mostrou, de longe, o retrato em corpo inteiro, do nosso filho único, morto pela pátria, em setembro de 1918, depois do que, retiraram-se, fechando a porta do quarto. Preciso dizer que, de um e outro lado desse quadro, encontram-se igualmente enquadrados e pendentes na parede vários diplomas universitários do rapaz, isto é, o título de médico, o de bacharel e o seu P.C.N. Os quadros são presos por fio de latão aos grampos fixados na parede. Minutos depois do regresso da visitante, minha mulher voltou ao quarto, onde ninguém poderia ter penetrado durante a sua curta ausência. Em lá entrando, experimentou intenso desejo de contemplar o retrato do filho querido e, surpresa, notou que o quadro do diploma de médico estava voltado para a parede. Acrescentarei que, feita a experiência, a viravolta só se poderia dar levantando o quadro acima da escápula em que se fixa. Sem essa manobra prévia, apenas se verifica meia volta, ficando o quadro perpendicular à parede. E qualquer esforço importaria no arrancamento da escápula. Eis o fato estranho, que julguei útil levar ao vosso conhecimento, pois dele tirareis, sem dúvida, conclusões convinháveis ao fim que vos propondes, qual o de conhecer as múltiplas faculdades da alma humana. Aceitai, etc. F. Molinetti, professor primário aposentado e oficial da instrução pública. P.S. A senhora Lafargue, conhecendo a grande mágoa de minha mulher, lamentava sinceramente a sua incredulidade a respeito da sobrevivência da alma. Seria possível que, 10 ou 11 horas após a morte, quisesse dar-lhe uma prova tangível, com essa manifestação? Por mim, não estou longe de crer, pois conheço inúmeros casos igualmente autênticos e impressionantes, quanto esse. São fenômenos que se constatam, como vemos, em todos os países e em todas as camadas sociais. Deles, nada compreendemos, está visto. Em regra, havidos por fortuita coincidência, não se lhes dá a atenção que merecem. A verdade é que ações materiais como queda de quadros, ruptura de telas, parada de relógios, a coincidirem com certos falecimentos, são assaz numerosos para não se admitirem, e nós estamos autorizados a eliminar a hipótese das coincidências fortuitas. Seguimos o preceito de Laplace, v. Pagues 45-46. Poder-se-á lerem ao redor da morte, pague 351. O caso ocorrido em Biscay, 1913, do relógio que parou no quarto da falecida e ninguém conseguiu fazê-lo trabalhar, até que ele o relógio se resolvesse a fazê-lo espontaneamente, depois de alguns anos. E particularmente no momento justo de falecer o neto da velha dona. O pastor Luc Matei, de Jura Bernois, falou-me da parada de um despertador, rigorosamente observada por ele próprio, carta 4833 de 21 de fevereiro de 1922. Nós invocamos o acaso, mas esses exemplos são tão frequentes. E, ao demais, não é presumível a parada de pêndula senão por falta de corda. O Sr. Duquesne, de Orsay, falou-me, a 25 de junho de 1922, da parada de uma pêndula, a coincidir com a morte de pessoa por ele internada na Salpêtrière, e que o havia presenteado com a dita pêndula. O Sr. Luciano Jaquim, de Paris, comunicou-me,
Carta de 1º de outubro de 1922, que, no dia da morte do avô, o relógio do mesmo parou, com grande espanto da família. Essas manifestações, repito, não são tão raras quanto se presume. Tendo conversado, não há muito, com o amigo e notável historiógrafo Arthur Levy, autor de Napoleão Íntimo, Napoleão e a Paz e obras outras históricas assaz reputadas, dele recebi a seguinte carta, datada de 11 de junho de 1923, meu caro e grande amigo. Aqui tens uma pequena contribuição ao seu inquérito a respeito dos fenômenos psíquicos, que desperta em todo o mundo adormecidas lembranças de todos os tempos. O que vou dizer remonta a datas que eu mesmo não saberia hoje determinar, todavia, penso poder fixar entre 1856 e 1860. A coisa deu-se em casa de meus pais, em Epinal. Havia lá um relógio montado num globo, em cima do fogão. A família toda rodeava a mesa e o lampião pendente do teto enchia o ambiente de tonalidades avermelhadas. Os velhos jogavam as cartas, enquanto os filhos preparavam as lições escolares. No ambiente silencioso e morno, apenas se ouvia o tic-tac da pêndula. De repente, um ruído estranhamente sonoro, como saindo da caixa do relógio, fez que todos voltassem a cabeça. Bom, disse meu pai, eis que o relógio malucou. Depois, mais nada, o tic-tac prosseguiu no seu ritmo. Mas, como chamaram o relojoeiro, no dia seguinte, e o exame demonstrou que o mecanismo estava perfeito, nada havia de anormal. Não havia explicação para o estranho caso. Ao outro dia o telégrafo era parcimonioso. Naquele tempo recebemos notícia do falecimento de meu avô materno, na noite da ocorrência e, talvez, à mesma hora do timbre sonoro. Coincidência curiosa, de que muito se fala, mas a que se não dá devida importância. Entretanto, no inverno seguinte, o mesmo fenômeno se reproduziu, desta vez com verdadeiro alarme de meus pais. Seria uma outra infausta nova. Pois foi, de fato, a morte de um tio materno, ocorrido na hora exata do aviso. Aquela pêndula constituiu daí por diante, objeto de angústia doméstica. Ao menor ruído duvidoso, os olhares espantados voltavam-se para o relógio. Tais são, meu nobre amigo, os fatos observados num meio onde ninguém cogitava de problemas psíquicos, isto é, um lar numeroso e só ocupado em coisas da vida prática. Mas, do que é que digo, garanto a exatidão absoluta. Minhas recordações são muito nítidas. E de resto, creia consideraria um sacrilégio envolver a memória de parentes caros, em depoimento de fatos duvidosos. Arthur Levy. Mas, os relógios não só param em tais circunstâncias, como, parados de longo tempo, também se põem a trabalhar. Eis o caso de um relógio enferrujado, que recomeçou a trabalhar sem que o tocassem. Esta carta me veio de Paris, com data de 5 de janeiro de 1923, meu caro mestre, estudante parisiense, honro-me em solicitar a vossa benevolência e parecer, a respeito de um fato que me deixa profundamente intrigado. A 19 de dezembro último, tive o imenso desgosto de perder minha mãe, com a idade de 49 anos. Na noite imediata ao falecimento, enquanto conversávamos eu e mais 2 pessoas na câmara mortuária, um velho relógio, parado havia muitos anos, pôs-se de repente a trabalhar e ouvimos-lo dar, mais nítida e vigorosamente que nunca, às 12 pancadas da meia-noite, posto que os ponteiros marcassem 11h20. Que força misteriosa poderia ter vencido a inércia da velha máquina enferrujada? A vós, que tendes analisado a alma humana, submeto a questão, assegurando-vos o meu reconhecimento pela honra da vossa resposta. É Imbert 23, Rua Santo André das Artes, Paris. A única resposta, no estado atual da ciência, é que possuímos grande número de fatos análogos, provando a sua realidade, o que não permite levá-los à conta de coincidência ou de acaso. Inexplicáveis, só pelo seu estudo comparativo poder-se atirar conclusões. Não entrará em jogo, aí, a alma da falecida? Podemos ensaiar a interpretação dessas coincidências? Não seriam elas simbólicas? Que significa um relógio, uma pêndula, um mostrador? Evidentemente, um aparelho que mede o tempo. Ora, o tempo é o elemento essencial da vida e conduz à morte.
Na força universal que tudo rege, há um princípio intelectual desconhecido, associado a todos os acontecimentos, grandes e pequenos, à evolução de um planeta, ao instinto de uma ave, de um inseto. A parada de um aparelho que mede o tempo não poderia corresponder à parada de uma vida. E não haveria um sentido, uma significação, antes que efeito qualquer de uma causa desconhecida. Esses fatos materiais, associados a defuntos, são, certamente, incompreensíveis. Um relógio parado, que se põe a funcionar, um objeto que cai, e o acaso em função do cálculo das probabilidades, não explicam essas coincidências. Há muito que publiquei o caso da queda fragorosa de um aparelho de café, coincidindo com a hora do falecimento do dono da casa, na África. Nessa mesma carta, de 4 de maio de 1899, constava outro incidente que não divulguei, o que ora faço. Ei-lo, meus avós tinham renunciado à vida do campo, instalando-se em La Rochelle. Um novo aparelho, serviço, de café tinha sido colocado a título ornamental do fogão, em lugar do antigo. Ora, 6 anos mais tarde, em 1841, meus avós escutaram o mesmo fragor na sua sala de espera. Subiram tão rápido quanto possível, encontraram fechada a porta e as janelas, pois, tanto como da primeira vez, não ventava. Logo de entrada, ei-los consternados com o mesmo fenômeno ocorrido por ocasião da morte do filho. O aparelho de café estava reduzido a cacos. Assaltou-os, então, profunda angústia. Que nova desgraça teria sucedido? Dias depois chegou-lhes a notícia da morte do genro, vitimado pela epidemia, na manhã mesma em que o aparelho se quebrara pela segunda vez. Meu avô, pouco inclinado às superstições, para não dizer céptico a respeito de coisas imaginativas, confirmou esses fatos a meu pai, em seguida, a minha mãe, disso estou eu bem certo. A seriedade das pessoas em causa não me deixam quaisquer dúvidas quanto à autenticidade dos fatos. Carta número 549. Senhorita Meyer em Niort, Deux Sèvres. Repitamos, uma vez mais, que nada compreendemos desses fatos estapafúrdios. Mas a honestidade mais estrita manda divulgá-los. As reflexões que essas banalidades suscitam, de há muitos anos venho propondo-as a mim mesmo. Já em 17 de abril de 1900, o Sr. Castex de Grange, erudito diretor da Escola Nacional de Belas Artes, de Lyon, escrevia-me depois de ler L. Incono, até que enfim, pude começar a ler os diversos casos de manifestação de moribundos, constantes do seu livro. Quer permitir-me uma advertência? Estou impressionado com a puerilidade dessas manifestações, tais como ruídos insólitos, janelas que se fecham, um indivíduo a quem lhe entornam o seu café, etc. etc. Em todos esses casos, inclusive o de meu avô, a puerilidade é o que mais me tem impressionado. Efetivamente, o caso é autêntico, mas parece-me que poderíamos supor que o agente encontrasse outros objetos ou se utilizasse outros meios. Meu tio-avô não era uma inteligência vulgar, bacharel em letras, conhecia o hebraico e o sânscrito, portanto, um verdadeiro intelectual. Creio, pois, que seria mais digno dele e do irmão, encontrasse algo de menos culinário. E é sempre por esse lado que pega o carro. Segundo a informação do Dr. Darieux, tudo foi varejado no gabinete dele. Havia, assim, uma força capaz de manejar um objeto leve. Como, então, não tomar de uma pena e escrever coisa de inteligente? Papel e pena é coisa que sempre se encontra no gabinete de um doutor. Eis o que sempre me intrigou nesses assuntos. Em suma, a razão está do seu lado, quando afirma que é preciso investigar com cuidado e nada admitir nem recusar sem motivos sérios. Receba, caro mestre, a segurança da minha respeitosa simpatia, carta número 899. Castex de Grange, Palácio das Artes, Lyon. A interpretação racional dessas manifestações póstumas induz a crer não seja a alma inteligente que as produz, e sim uma força inerente a essa alma, operando fisicamente de ricochete contra choque elétrico como vibração no éter, um ato automático. Nossa ignorância no que concerne ao mundo psíquico é formidável. Não há hipótese que satisfaça. Pretender que tudo derive de nós é tolice insustentável. A essas observações,
Poderia ditar inúmeras outras, mas não quero abusar da atenção do leitor, suficientemente advertido por sua instrução pessoal. Entretanto, como se trata de fenômenos físicos presumidamente atribuíveis a defuntos, assinalarei mais uma observação, pois que temos o dever de tudo analisar friamente e eliminar todas as causas ilusórias. Isso é o que faço com o maior cuidado, levando em conta o valor científico dos testemunhos. Vimos, há pouco, o episódio do Bispado de Mônaco, o da Gironda, de Epinal, Paris, etc. Se esse depoimento me fosse endereçado por qualquer ilustre desconhecido, talvez lhe não desse importância, de vez que a ilusão se tornaria fator presumível. Mas neste último caso a observação foi rigorosa e o autor jamais experimentou outra sensação idêntica em toda a sua vida. Eis o que ele diz, em princípios de 1893, destacado na guarnição de Monte Valérien, fraturei a perna direita, escorregando no gelo, e fui imediatamente recolhido ao hospital de Versalhes. Foi isso precisamente no dia 23 de janeiro. Minha mulher, enferma na ocasião, estava acamada havia mais de um mês. No dia 17 de fevereiro chegou-me a notícia da sua morte. Só pude ter alta hospitalar em abril, voltando ao apartamento de Monte Valérien. Na mesma noite que lá cheguei, deitei-me às 10 horas. Antes de adormecer, rememorei tudo o que se havia passado nos 3 últimos meses. A certa altura, em plena escuridade, senti no rosto um sopro forte, como se alguém me abanasse com um leque. Pensando em minha mulher, exclamei alto: "És tu que assim te manifestas, querida?" Logo o sopro me repassou pelo rosto, e foi tudo. Que conclusão tirar daí? Fiquei e continuo convencido de que foi a alma da esposa que veio dar-me o último adeus, no dia mesmo em que eu regressava ao nosso lar. Deliberei contar-lhe o sucedido, no pressuposto de haver algo de roborante aos seus estudos sobre sobrevivência da alma, carta número 4473. De Flandre Coronel Reformado, Rua Dorin, 4, Paris. Como frisávamos mais acima, o valor das observações depende muito da idoneidade pessoal dos observadores. Aqui, não nos parece admissível a ilusão. Agora, vamos fixar outros fatos em que essa hipótese se torna absolutamente inadmissível. Capítulo 6. Os rumores misteriosos do presbitério. A casa do professor de La Bastide Palmés, um companheiro invisível. Se o Castelo do Calvados nos mereceu particular atenção pela indiscutível autenticidade dos fenômenos, não menos se nos recomenda o presbitério que vamos visitar. No seu estudo sobre aparições, publicado na Psychical Society e reproduzido em Análise des Sciences Psychiques, o célebre naturalista Russell Wallace historiou um caso notável de assombramento, observado por conceituado membro da Igreja Anglicana, que residiu na casa durante um ano, observando, principalmente, a atitude dos cães. Quando Alice deu uma tentativa de roubo, o presbítero pôde evitá-lo, graças aos alarmes dos ditos cães, ao passo que os rumores mais fortes, produzidos sem causa aparente, nenhum latido provocavam dos terríveis animais, que, ao invés, procuravam ocultar-se, tremendo e ganindo lamentavelmente. Vamos, porém, ler o próprio original, na verdade digno de atenção. Depõe o próprio observador, homem culto e sensato, na plena posse de suas faculdades intelectuais, há 18 anos, mais ou menos, terminado meu estágio diaconal, andava à procura de um curato. Entre os visualizados, um havia sudoeste do condado de S. A paróquia era grande e assaz afastada, dispondo de espaçosa casa para o serventuário. Optei por esse curato e fomos, eu e minha mulher, tomar posse da nova residência, ali chegando um certo dia de fevereiro, à tardinha. O presbitério era um grande edifício quadrado e rodeado de canteiros de flores e árvores frutíferas, isolado, portanto, mas não muito longe do povoado. À margem do caminho que até lá conduzia, 2 ou 3 casas apenas vizinhavam. Os quartos eram espaçosos e bastante altos. Encontramos tudo bem tratado e conservado, felicitando-nos pelo conforto que assim se nos proporcionava. Lembro-me de que chegamos em uma sexta-feira, à tarde, de que trabalhamos com afinco para arrumar 2 ou 3 cômodos, a fim de ocupar a casa no dia imediato.
Sábado à noite, as janelas estavam fechadas, ferrolhos e fechaduras corridos, íamos, enfim, deitar-nos satisfeitos, depois de trabalharmos 2 dias nas arrumações. Como ainda não tivéssemos criada, valíamos-nos dos préstimos de uma boa criatura, que morava perto. Uma vez fechada a casa toda, nessa noite de sábado, éramos eu, minha mulher e esse camponês, as únicas criaturas vivas dentro do presbitério. Muito antes da meia-noite, vagamos no reino de Morfeu, ou talvez além, no de Apolo, onde nenhum sonho extravagante e desgarrado acha guarida. Súbito, estala-nos aos ouvidos adormentados um barulho a que nenhum sono poderia resistir. Num ápice, antes mesmo de qualquer raciocínio, vi-me fora da cama, parecendo-me que o barulho insólito acabava de atravessar o silêncio próprio da noite. Minha mulher havia acordado tão brusca e completamente quanto eu, e ficáramos esperando a repetição do fato que nos aturdira, ou qualquer coisa outra, de feição a elucidar-nos a ocorrência. Nada mais se verificou. Eu estava, naturalmente, resolvido a tentar investigações imediatas, pois a presunção natural era de haver alguém invadido a casa. Vesti-me rápida e sumariamente e comecei a batida. Contudo, tive o cuidado de consultar antes o relógio, eram 2:05 da manhã. Chamo atenção para esse ponto. Procedia uma devassa completa em toda a casa, examinei portas, janelas, trincos, fechaduras, tudo encontrando em perfeita ordem. Nada mais me competia fazer que voltar ao leito e esquecer o incidente, o que aliás não era fácil, pois nem eu nem minha mulher podíamos julgar-nos vítimas de um engano. O barulho, tão evidente, tinha estourado enquanto dormíamos, de maneira tão violenta e demorada, que a sua realidade não admitia dúvida. Tal barulho pareceu-me então, e mais tarde, análogo aos de barras de ferro caindo no assoalho. O timbre metálico é assaz pronunciado e, nada obstante, prolongado e sem procedência de ponto fixo, antes parecendo percorrer toda a casa em sucessão de ecos sonoros, que repercutissem rapidamente. Não me refiro a isso tão só para o caso particular aqui expresso, mas pela impressão que tenho da natureza desse barulho, com o qual, posso dizê-lo desde logo, meu conhecimento não se limita às experiências dessa manhã domingueira. Naturalmente, de volta ao quarto, trocando ideia a respeito do fato, ocorreu-nos logo verificar se a camponesa também acordara. Mas, como não desse ela qualquer sinal de alarme, resolvemos aguardar que algo nos dissesse espontaneamente, pela manhã. O resto da madrugada correu tranquilo e, quando amanheceu o dia, constatamos que a terceira personagem doméstica também tivera o seu quinhão no fenômeno misterioso. Tanto quanto nós, fora bruscamente despertada e ficara impressionada e aflita, por muito tempo. Todavia, a coisa não era tão inesperada e estranha para ela, quanto para nós. Oh, meus caros, disse, já me haviam falado nessa coisa, mas eu nada vira nem ouvira até agora, e o que não quero é repetir a experiência. Sim, ouvira falar antes, de tudo aquilo, mas, nada mais se lhe podia arrancar e parecia até constrangida. Coisa imaginária dizia, e foi tudo o que lhe pudemos ouvir. Um ponto contudo, a respeito do qual foi muito positiva, isto é, a necessidade que tinha de ir, todas as noites, ver a casa e os filhos. Dar-nos-ia seu trabalho diurno, mas queria pernoitar em seu lar. Assim combinados, fomos eu e minha mulher os únicos ocupantes do presbitério, para o caso de ser ele assaltado por uma força tangível, ou por um ruído impalpável. Meus deveres dominicais foram religiosamente cumpridos. Vi meus paroquianos pela primeira vez, na igreja, e pude contemplar satisfeito um auditório numeroso e atento, posto que pouco intelectual. Eu não podia imaginar que qualquer daqueles aldeões, cujas faces se voltavam tão calmas para o altar, pudesse engendrar alguma zombaria a meu respeito. Afinal, chegou o momento de nos recolhermos ao presbitério. Em noites de rija invernia, nada como um bom fogo para alegrar o coração e, assim, aquecendo-nos, permanecemos até às 8, quando tivemos a ideia de inspecionar a casa toda, posto que a houvéssemos cuidadosamente fechado logo que anoitecera. Levantamo-nos e, deixando o salão, encontramo-nos no vestíbulo, cuja porta abria para o jardim. Assim, ali chegados, ouvimos um rumor que nos fez parar e escutar.
Esse rumor provinha do longo corredor, para o qual dão todos os quartos, e mais não era que passos humanos, vagarosos e firmes. Historiemos os fatos, e não podia haver dúvidas. Distintamente nítidos, não perdíamos um só passo daquele ritmo cadenciado. De repente, candeia na mão, escalei a escada de 4 em 4 degraus e atingi o patamar, de onde se divisa todo o corredor. Nada havia de anormal. Minha mulher me seguira, naturalmente, sendo escusado dizer do seu nervosismo. Entramos juntos em todos os quartos, vasculhamos todos os cantos e nada, absolutamente, lobrigamos, se alguém ali estivesse, não haveria como escapar-se. Um exame mais atento e meticuloso foi levado a toda a casa e deu-nos a convicção de não haver viva alma portas adentro, fosse qual fosse a causa do fenômeno. Para maior segurança, ainda abri a porta do pátio e examinei o exterior. Nesse comenos, minha mulher adverte que os passos inexplicáveis recomeçavam lá dentro. Aqui, cabe dizer que ao reentrarmos no salão, comentando o fato, aventamos a hipótese de ter caído em uma casa mal assombrada. Contudo, é de justiça ajuntar que éramos ambos tão refratários à crença do sobrenatural, que logo a rejeitamos por absurda, contentando-nos com a ideia de algo extraordinário. Os fatos não se repetiram nessa noite e durante umas 2 semanas nada se fez notar de anormal. Nesse interregno, terminamos a nossa instalação. Uma criada muito ativa bastava para dar conta do serviço doméstico, e além dela contratamos um rapazola de 14 anos para tratar uma parelha de pôneis e de outros pequenos encargos. Esse rapaz, vale dizer, não dormia em casa, de sorte que, não havendo visitas, aliás raras, lá ficávamos apenas 3 pessoas, à noite. A criada era filha de outra aldeia, não tinha relações locais, a menos que o ignorássemos. Havia já algum tempo que nos não incomodavam. De quando em quando, ouvíamos os passos misteriosos, mas, afinal, já não ligávamos maior importância, concluindo que, qualquer que fosse a causa, era inofensiva e não valia os sacrifícios das nossas conveniências e do nosso conforto. Não tardou, porém, fossemos aquinhoados com outros feitos de natureza insuportável. É que a casa tinha em toda a extensão uma série de mansardas, que por nós foram aproveitadas para a guarda de malas, caixas e utensílios diversos. Dava-lhes acesso uma escadinha que partia do corredor principal, no pavimento superior. Depois de lá arrumarmos a tralha, tínhamos fechado a respectiva porta. Ora, uma noite, enquanto dormíamos tranquilos, começou a desencadear-se por lá uma barulheira infernal, que nos despertou alarmados a mais não poder. Era uma toarda das mais vulgares, das mais comuns e materialíssimas. Era, ou melhor dito, pareceu-me ser o resultado do choque, no assoalho das mansardas, de todos os objetos lá depositados. O barulho era forte e contínuo, pancadas, rolamentos, crepitações. Naturalmente, as investigações se impunham e foram feitas, mas não deram resultado. Em lá chegando, tudo estava em seus lugares, silencioso, sem vestígios quaisquer de movimentação. Confesso que estávamos perplexos e que, desta feita, como das que se lhe seguiram, sentíamos-nos desapontados, humilhados e incapazes de firmar ideia. Mas as coisas não pararam nessa altura e não tardou fossemos obsequiados com outras manifestações suplementares. De tempos a tempos, surpreendia-nos uma série de pancadas perfeitamente distintas e ritmadas, ora fortes, precipitadas, impacientes, ora tímidas, surdas, hesitantes. De qualquer forma, porém, posso dizer que as tivemos em média de 4 manifestações semanais, por todo o tempo que lá permanecemos. De resto, não era coisa para terrificar e que, à força do hábito, tornava-se menos impressionante. Porém, um fato que merece notado, é que às vezes, deitado mas acordado, ouvia sem querer o barulho e era tentado a fazer o que os garotos denominariam uma partida. Dirigia-me, por exemplo, ao hipotético agente e pedia-lhe que se acalmasse e não estivesse a incomodar quem dormia sossegado, ou então, que, se de algo precisasse, dissesse logo com toda a franqueza e lealdade. Exortações que tais não eram, contudo, bem recebidas, de vez que sempre acarretavam pancadas mais violentas, mais apaixonadas, se assim podemos dizer.
O leitor poderá sorrir à ideia de qualquer nexo entre as minhas apóstrofes e a tonalidade dos rumores, mas eu apenas quero assinalar um fato de singular coincidência e nada mais. Não formulo teorias, limito-me a contar uma história, sem floreios. É bem possível que em tudo isso não haja mais que simples coincidências. Mas, perguntarão, não falaste aos vizinhos dessas frequentes aventuras? Sim, por muito tempo as calei isso por diversos motivos. Em primeiro lugar, falando dessas coisas misteriosas, ensejaríamos exagero e alarmes que nos impediriam de arranjar criados, e, por outro lado, não conhecendo bem a índole do povo local, pensávamos que, se tratasse de uma farsa, seria mais fácil descobri-la guardando o segredo, ou, ainda, cansando os seus promotores com a nossa impassibilidade. Sempre que a criada procurava tocar no assunto, desviávamos a conversa e desiludíamos-la de semelhante coisa. Todos os fenômenos surgiram logo após a nossa chegada e reproduziram-se toleravelmente durante a nossa estada. Também tenho razões para crer que continuassem depois que nos retiramos. O grande estrondo do primeiro domingo, quando lá chegamos, foi o fenômeno mais impressionante e mais frequente. Semanas se escoavam sem nada ouvirmos, e sempre que nos ocorria ver o relógio, eram 2 horas da madrugada. Passado o inverno, a região tornou-se mais alegre e tivemos algumas visitas, entre as quais uma jovem parente de minha mulher. Ficou assentado que nada lhe dissessemos, já pela desnecessidade de impressioná-la previamente, e já pela perspectiva de um testemunho espontâneo, que não se fez demorado. De fato, não tardou muito que nos procurasse indagar que espécie de reboliço doméstico ali se fazia depois que todos se acomodavam para dormir. Como de ver, nossas respostas não podiam deixar de ser vagas. 1 ou 2 vezes ela nos perguntou se teria havido algum enterramento, pois a impressão era de que estavam abrindo uma cova mesmo embaixo da janela e muito se admirava a escolhessem aquela hora para tão lúgubre tarefa. Lógico que lhe asseguramos a inexistência de tal enterramento, e mais, que o cemitério ficava do outro lado da casa. O argumento era, parece-nos, concludente, porém, insistia ela em afirmar que ouvira várias vezes, perto da janela, um ruído de cavadeira. Por mim, não duvido da veridicidade da sua impressão, mas nunca ouvi semelhante ruído. Tampouco me surpreendia quando, douta feita, ela me garantiu que alguém andara pelo corredor e lhe batera a porta, sem contudo lhe responder ao quem é, nem forçar a entrada. Enfim, chegou o domingo e assentamo-nos para almoçar. Que houve esta noite? Foi logo perguntando a jovem. Safa, que barulheira! Eu me levantei tão espantada que teria saído a ver o que se passava se não tivesse medo dos cachorros. Minha impressão era tal que não tornei a deitar-me, como me debrucei à janela escrutando a treva noturna, ouvi o sino da igreja badalar 2 horas. Então ouvindo, minha mulher trocou comigo um olhar significativo. É que a hóspede acabava de ouvir naquela noite o que tínhamos convencionado chamar o grande alarme dos sábados. Isso posto, não mais lhe guardamos reservas e podemos certificar-nos de que as suas impressões eram concordes com as nossas. Tendo nos ausentado por 2 semanas, no outono, quando regressamos a criada nos contou o seguinte: uma noite, fora a aldeia, a compras, e deixara sozinho o rapazola. Assentou-se ele na cozinha, defronte do fogão, quando lhe pareceu que alguém caminhava no corredor. Tratou de ver quem era e o que desejaria, mas voltou decepcionado e crente de que se iludira. Contudo, os passos recomeçaram mais nítidos e ele voltou a pesquisar, se bem que mais impressionado, sem nada haver-lo obrigado. Pela 3ª vez, do seu banco ao canto do fogão, ouviu o mesmo rumor e achando que era muito para um pobre labrujo, pôs-se a panos em direção à aldeia, só se detendo na casa paterna para contar o ocorrido a quem o quisesse ouvir. Como já declarei, abstive-me por muito tempo de falar no assunto aos meus paroquianos. Por último, sempre o abordei com uma excelente criatura, muito paciente e velha padecente de uma enfermidade que lhe não permitia deixar o leito. A boa senhora tivera a sua fase áurea, era um exemplar dos bons tempos, dotada de sãos princípios religiosos. Sua casa ficava bem defronte do presbitério, de onde divisava, através da janela, o seu leito de enferma.
Contei-lhe o que ocorria e perguntei se nunca ouvira falar de tais coisas. Respondeu prontamente que muito se havia falado a respeito e que um de meus antecessores, pelo menos, havia sido assaz molestado por esses fenômenos. Acrescentou, ainda, que ela mesma tivera a ocasião de ver luzes oscilantes e intermitentes nas janelas das mansardas. Aqui, importa dizer que, enquanto ocupamos a casa, nunca nos servimos dessas mansardas e que lá não entrei depois daquela noite em que procurava descobrir a origem do barulho, e bem assim que, para franqueá-las, só havia uma porta, cuja chave guardávamos cuidadosamente. Minha interlocutora falou-me a seguir de uns tantos episódios transcorridos naquela casa, no século passado, contados pelos seus pais, episódios que, uma vez certificados e conjugados aos fenômenos, levaram a induzir uma teoria sobre a natureza dos próprios fenômenos. Mas, repito, meu intuito não é formular teorias e sim relatar fatos, deixando a cada qual o trabalho de julgar. Quanto a esses fatos, eu o atesto de plena consciência, lealmente, mas, quanto à causa determinante, não me julgo mais nem menos adiantado que os leitores, visto o que, a despeito dos maiores esforços, nada consegui descobrir. As explicações que a muitos ocorrem também a nós ocorreram. Antes do mais, pensei tratar-se de simples farsa, mas, admitindo que, a despeito de todas as precauções e vigilâncias, pudesse alguém introduzir-se em minha casa, era forçoso concluir que se tratava de farsantes tão tenazes quanto habilíssimos e, ao demais, inconcebíveis sem outro interesse que o da pura intrusgice. Deixando de parte os anos anteriores, como supor pudesse alguém se dedicar durante um ano todas as noites, e muitas vezes de dia, com o dar uma série de ruídos incoerentes e desarticulados? Há também que pensar em ratos. Claro que não barateei o talento dos ratos, em matéria de ruídos noturnos, mas debitá-los por tudo o que precede seria absurdo. A seguinte observação merece considerada por quem quer que procure elucidar os fatos relatados. É que eu sempre fui grande apreciador de cães e possuía, nessa ocasião, 2 puros terriers, excelentes vigias, inimigos da gentalha e sempre agressivos e destemerosos. Certa feita, no rigor do inverno, diversas casas das cercanias tinham sido furtadas. Chegada a vez do presbitério, os cães ladraram a tempo, e com fúria tal, que me levou a abrir a janela a tempo de ver mais de um vulto esgueirando-se na relva. Gritei-lhes e, disparando o revólver, afugentei-os. Menciono esse incidente apenas para assinalar a conduta desses cães, absolutamente contrastante da que mantinham em face dos rumores misteriosos. Estes, jamais lhe suscitaram qualquer reação, e quero crer que nem mesmo os entendessem. Sempre que os procurava depois das pesquisas, encontrava-os encolhidos, trêmulos, evidentemente acovardados. Penso, também, que eram mais impressionados que nós outros, e que, se não estivessem presos, acabariam deitando-se à porta do nosso quarto. Esses fenômenos abrangem um período de 12 meses. Ao fim desse tempo, fui chamado a outra região e deixei o meu purato, satisfeito, confesso, por livrar-me dos alarmes noturnos, mas algo desapontado por não lhe ter descoberto a causa. Esse assombramento, tanto quanto o do Calvados e o da Correse, não dão margem a quaisquer dúvidas. Eis agora outro caso semelhante ao precedente. O Dr. Darieux obteve a sua descrição em 1895 e deu-lhe publicidade, ainda esse ano, nos Annales des Sciences Psychiques, pág. 76. Trata-se de observação cientificamente feita e minuciosamente descrita. Guardei em segredo, por mais de 20 anos, os estranhos e inconcebíveis acontecimentos cuja descrição hoje faço com a mais rigorosa minudência e exatidão. Em 1867 era eu professor público em La Bastide-Palmès, Haute-Garonne, e tinha então 20 anos de idade. Minha residência ficava a uns 40 metros da igreja e era, nem mais nem menos, que o antigo presbitério, posto à minha disposição. Ainda muito arruinado em 1865, sofreu no ano seguinte grandes reformas, justo para servir-me de moradia. Quando lá cheguei, a sua aparência era de um prédio novo.
O pavimento térreo, assaz baixo para ser habitado, servia-me simultaneamente de adega e despensa, comunicando com o pavimento superior por ampla escada de carvalho. Junto dessa escada havia duas portas, dando respectivamente para o exterior e para o pavimento térreo, que não tinha outra comunicação interior. O andar superior nunca o aproveitei, sempre estive no primeiro, em companhia de meu irmão Vital, hoje lente de matemáticas no Liceu de Belfort, e de minha irmã Francisca. Esse pavimento dividia-se em 4 cômodos espaçosos, um servia-nos simultaneamente de cozinha e sala de jantar, cada um dos outros 3 servia de dormitório a mim, meu irmão e minha irmã. Nós nos deitamos habitualmente às 9 horas da noite, para acordar às 6 da manhã. Antes de me recolher, tinha o cuidado de fechar todas as portas e janelas, inclusive a porta interna que comunicava com o pavimento térreo. Note-se que não tínhamos gatos, nem cachorros, nem pássaros quaisquer. Tendo sido a casa reformada recentemente, nenhum animal da vizinhança poderia lá se introduzir. Antes de entrar no âmago da questão, preciso dizer que não pertenço a nenhuma família de iluminados. De resto, aqui estão meu nome e residência atual. Minha sanidade mental pode ser sindicada como e por quantos o queiram fazer. Ora, certa noite de abril, às 11 horas, acordei sobressaltado com um barulho singular. Pancadas secas, violentíssimas, eram dadas na mesa e no guarda-louça da cozinha, como se alguém, a bengaladas, se dispusesse a quebrá-los. Apura o ouvido, bah, e logo depois bah, bah. Mas o interessante é que não me sinto apavorado. De pronto acendo a vela, salto da cama, atravesso o corredor e ganho a cozinha. Nada aí vejo de extraordinário, o silêncio é completo. Desço a escada e as 2 portas retroreferidas conservam-se trancadas à chave, com os ferrolhos corridos. Nenhum ser humano poderia ter fugido por ali. Sim, ninguém poderia, por dentro ou por fora, operar de tal maneira, deixando as chaves nas fechaduras. Contudo, eu não tinha sonhado. Subi de novo à cozinha, abro a guarda-louças e nada. Procurei, com a vela, aclarar o interior da chaminé e vi que as telhas para vedar a chuva e escoar a fumaça estavam no seu lugar. Tornei a atravessar a cozinha e o corredor, fui ao quarto de meu irmão, ao da irmã, e certifiquei-me de que dormiam a sono solto. Sonhei, com certeza, disse para comigo e tornei a deitar-me. Mal, porém, apaguei a vela, a barulheira recomeçou. Agora eram pratos a se atritarem, colheres e garfos saltando das gavetas, cadeiras em sarabanda. Esse reboliço foi até às 3 horas da madrugada, renovando todas as noites, durante 2 semanas. Nada obstante, de manhã, ao levantar-me, tudo estava em ordem nos seus respectivos lugares, nada quebrado. Apenas uma vez, encontramos uma cadeira tombada e um guardanapo que lhe ficara no encosto foi atirado a meio metro de distância, mais ou menos. Ao ver tal coisa, estremeci pela primeira vez e fui empolgado por um temor absurdo, insensato. Por que ocultá-lo? Uma noite, antes de deitar-me, tomei um pouco d'água açucarada. A colherinha de que me servia ficou dentro do copo, debaixo do qual deixei um bilhete dobrado e assim redigido: se são espíritos os autores desses fenômenos, peço-lhes que nos deixem dormir tranquilos. Durante mais de 3 horas a colherinha bateu no copo com intervalos apenas de 1 minuto. Por 2 vezes, creio, parecia que o copo rolava na mesa, sem cair no ladrilho da cozinha, onde fatalmente se quebraria. Ao levantar-me encontrei o copo, o bilhete e a colher no mesmo lugar em que os deixara. Uma noite, 3 pancadas foram dadas na madeira da cama. Eram como bengaladas vibradas de cima, nas almofadas da cabeceira. Dessa feita, um amigo, T.L., consentira em passar a noite comigo. Em face do que via, não se conteve que me não dissesse: quer me parecer que você dispõe de algum poder satânico, com essa cara de santo, a engendrar esses sarambeques. Adiante, ver-se ao atestado que firmou. Outra noite foi L.N., um companheiro de infância, que se prestou a fazer-me companhia e do qual também transcrevo o depoimento. Incluo, igualmente, a declaração do abade Rufat, que, ainda no ano passado, apesar dos seus 86 anos, dirigia a paróquia de La Bastide-Palmés. Além desses, verão o testemunho do Mano Vital. Esses depoentes aí estão, todos vivos.
Uma noite, ouvi passos na cozinha, lentos, pesados, como de homem. Para lá me encaminhei e nada mais constatei que absoluto silêncio e completa ausência de entidades vivas. Outra feita, ausentei-me e regressei muito tarde. Durante 1 hora, pelo menos, meu irmão ouviu passos no meu quarto. Acreditando que eu tivesse regressado, dirigiu-me diversa pergunta insistindo para que o deixasse dormir. Quando efetivamente voltei, ele, furioso, ainda me repetiu: então, queres ou não, deixar-nos dormir? Olha que há mais de 1 hora que nos ensurdeces. Mas, se eu estou chegando agora mesmo. Contudo compreendo o teu nervosismo, pois o subir a escada ouvi o estardalhaço lá na cozinha. E era verdade. Contudo, aquele alvoroço começava a impressionar e resolvi falar ao pároco local, o venerando Abade Rufat. O excelente homem acolheu a minha declaração com mais indiferença que surpresa. Tudo isso disse não tem maior importância, trata de uma casa velha e há muito tempo que ela não é benzida, se a coisa continuar, eu irei benzê-la e, como a prece a Deus é sempre exaltada, talvez possamos acabar com isso. E de fato, daí por diante tudo se normalizou. Essa coincidência será mais admirável, talvez, que as próprias anomalias aqui relatadas. Salieres, professor em Pontivy. Atestados e confirmo inteiramente tudo, quanto diz meu irmão a respeito dos fatos ocorridos em Mabastide Palmés, cantão de Isla-e-Endodon, na casa que a prefeitura destinou ao professor, 25 de janeiro de 1891. Vital Salieres, professor. E em 1867 o Sr. J. Salieres, professor em Lebastide Palmés, convidou-me a passar uma noite em sua casa, a fim de observar umas tantas coisas extraordinárias, e eis o que se verificou: às 11 horas da noite, pancadas fortes, como produzidas a porrete, foram desferidas na mesa e no armário da cozinha. Simultaneamente, as cadeiras dançavam, os pratos estalavam, os copos retiniam. Mas, no fim, tudo estava incólume. Por volta de 1 hora, 3 pancadas distintas e fortíssimas foram dadas na cabeceira da cama, no quarto em que estávamos. Toda a casa era ocupada pelo Sr. Salieres, um irmão e uma irmã, que não poderiam, de modo algum, ser os autores de tais fenômenos, circunscritos a um andar. Todas as janelas, bem como a única porta de saída, ficavam cuidadosamente fechadas, nenhum ser humano poderia ali penetrar de qualquer forma. De resto, esquadrinhando todos os cômodos, nada se deparava de insólito. Por mim, estou absolutamente convicto de que nenhum mortal seria capaz de realizar tais coisas. 26 de janeiro de 1891. Assinado, T.L. E ao tempo em que o Sr. Salieres, hoje professor de matemática em Pontivy, lecionava em Labastide Palmés, isto é, em 1867. Pediu-me fosse passar com ele uma noite, a fim de constatar umas tantas ocorrências singulares. Cerca de 11 horas, todas as portas e janelas foram solidamente fechadas e toda a casa revistada. Começamos por ouvir pancadas violentas na mesa da cozinha, pancadas que se reproduziram até às 3 da madrugada, inclusive no armário da cozinha e na porta que lhe dava acesso. Acesa a vela, examinamos todo o ambiente. Enquanto o fazíamos, era tudo silêncio, mas logo que apagamos a vela o barulho recomeçou. Não podendo admitir que criaturas de carne e osso, como nós, possam insinuar-se pelo buraco das fechaduras, para operar invisivelmente, sou levado a confessar que esses fatos são tão inexplicáveis quanto incontestáveis. 19 de fevereiro de 1891. Assinado, L.N. Que conclusão podemos tirar de tudo isto? São fatos que, como os antecedentes, provam a realidade das casas mal assombradas e que os seus negadores ou os ignoram ou procedem de má fé. Tampouco é admissível julgar alucinados quantos os têm observado. Eu não discuto a explicação, constato a realidade. A explicação é menos fácil que a constatação. A raridade de observações autênticas nada prova contra a realidade, ainda que assim pensem uns tantos racionalistas singulares. Quem é que se convoca para depor em juízo? Naturalmente, quem viu.
Que dizer, então, da seguinte sentença, considerando que 10 pessoas viram o réu cometer o crime, mas considerando que 40 milhões de pessoas nada viram, dou por absolvido o réu. Teriam os 40 milhões de franceses, nesse nosso caso, algum valor negativo? E, contudo, assim é que raciocinam, muitas vezes, os adversários das nossas pesquisas tão criteriosas. O professor Guilherme Barretti assim resumiu suas impressões a respeito, num magnífico artigo. Alucinação e fraude não bastam para explicar todos os fenômenos. Os ruídos, os movimentos de objetos e outros fenômenos físicos parecem ter qualquer relação com uma inteligência invisível, que, malgrado a sua imperfeição, assemelha-se à inteligência humana. Esses fenômenos se apresentam, as mais das vezes, em correlação com uma pessoa ou com um local. De sorte a induzir a necessidade de um ponto de apoio para se produzirem. Trata-se de fenômenos esporádicos e temporários, que podem durar dias ou meses, aparecendo e desaparecendo subitamente, sem causa conhecida. Estou de acordo com Barretti e Richet quando afirmam que os testemunhos são bastante positivos para que se não possa negá-los. Grande número de casos, rigorosamente examinados, permitem afirmar a existência de movimentos sem contato e de ruídos que a mecânica comum jamais poderia esclarecer. É absurdo supor que, durante semanas e meses, diversas pessoas, senhoras de si, conscientes e lúcidas, vigiando escrupulosamente uma casa dita mal assombrada, declarem ter visto coisas inexistentes e ouvido barulho imaginário. Se se tratasse de um caso apenas e de um único observador, poder-se-ia admitir a hipótese das alucinações e da ilusão. Mas isso também não passa de simples infantilidade, pois ilusão não é mais que um vocábulo de feição a nos desembaraçar de um fenômeno insólito, que nos perturba e confunde. Processo puramente simplista, diga-se. Mas não percamos tempo com discussões inúteis e prossigamos em nosso estudo. Em todo o caso, podemos concluir, do que ocorreu na casa do professor, tal como no Calvados e na Corrèze, etc., que há seres invisíveis. Os fenômenos de assombramento revestem 1001 formas. Alguns revelam a mais desconcertante banalidade, enquanto outros aparecem associados a pessoas falecidas. Também os há independentes, não só de defuntos conhecidos, como de quaisquer defuntos. Outros há que dão provas de inteligência, sem que neles vejamos, todavia, qualquer manifestação de almas viventes ou vividas. Debatemo-nos, assim, em pleno mundo invisível e desconhecido, que, por isso mesmo, mais impõe um estudo analítico dessas estupeficantes observações. Vou intermitir aqui uma carta recebida em 1900, carta 898 do meu cadastro, da senhora Manuel de Granford, minha confrade da Sociedade de Letras, na qual relata uma observação pessoal, assaz curiosa e incontestavelmente sincera, Paris, Rua da Primavera, N. 9 fevereiro de 1900. Sabe o meu caro mestre e amigo que sou incapaz de enganá-lo e incidir na increpação feita a outros informantes, que o senhor conhece tanto quanto Adão e Eva. Em que pese a severidade do seu método científico, não pode o amigo, creio, duvidar de mim. Sem prejuízo do seu precioso tempo, quero contar-lhe este fato ocorrido comigo mesma, certa de que lhe merecerá interesse, pois, além de absolutamente verídico, é fruto de experiência pessoal. Quando ainda muito jovem, meu estado de saúde era assaz delicado, pelo que, apresentando-se rigoroso inverno, fui mandada para o sul, a fim de ali ficar um ano, pelo menos. Parti para uma grande cidade do Languedoc, onde residiam minha mãe e minha avó, instalando-me não longe delas, numa rua e numa casa tranquilas. A casa era térrea, com porão somente e construída entre o pátio e o jardim, aliás rodeado de altos muros. Ninguém poderia lá entrar senão por um portão de ferro gradeado e sempre fechado, mesmo durante o dia, e por um poial de 7 degraus, até ao vestíbulo. Esses pormenores se tornam necessários para demonstrar que eu estava bem guardada e garantida de qualquer assalto. Meu criado foi-me cedido por Calil Pachá e muito recomendado pelo seu devotamento. Esse honesto rapaz era, às vezes, um tanto pernóstico, mas, afora isso, era um serviçal excelente, capaz de se deixar matar por defender-me de qualquer perigo.
Ao demais, levara comigo a minha criada de quarto e, para completar o quadro doméstico, tomei uma cozinheira da terra. Eis-me, portanto, bem instalada com os meus filhinhos, em uma casa batida de sol de manhã até à tarde embalsamada por aquelas magníficas violetas que parecem estremecer ao exalar o seu perfume. Nem vizinhos, nem vizinhas, nenhum bulício em torno, antes uma grande e inefável paz a estender sobre nós o seu manto azul. Acreditei-me, assim, num paraíso, mas, enganei-me. A primeira noite passada na Rua da Cruz N9 foi pacífica, mas, a partir da segunda, fui bruscamente despertada por